Olá a todos. Nós tivemos há algum tempo atrás, quem quiser, quem não tiver assistido, volta nos vídeos no canal. Nós tivemos uma live sobre modelos atômicos. Hoje, algum tempo depois, mas o assunto tem que dar continuidade, né? Eu queria voltar a falar de átomos com vocês, mas mais precisamente falar sobre as partículas atômicas. Vamos se lembrar aqui. Quando eu falo em átomo, eu estou falando em a partícula fundamental, em que no centro existe o seu núcleo e ao redor, em camadas, existem os elétrons, esse é a eletrosfera. Então esse vermelho aqui seria o núcleo e esse azul aqui seriam as camadas da eletrosfera. Beleza. Só nós temos que lembrar o quê? Que no núcleo eu tenho duas coisas e na eletrosfera eu tenho uma coisa. No núcleo eu tenho os meus prótons e eu tenho os meus nêutrons. E na eletrosfera eu tenho os elétrons. Beleza. E nós temos que lembrar uma outra coisa também, que num átomo, esses elétrons, eles têm uma massa muito pequena. Tão pequena que não chega a ser relevante quando tu soma a massa de todo o átomo. Então nós podemos dizer que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Portanto, a massa atômica, ela é representada pela letra A. Eu posso dizer que essa letra A é a soma de P mais N. Ou seja, a minha massa atômica, ela é a soma de prótons mais nêutrons. Só que assim, gente, presta atenção aqui. Toda massa tem que ter uma unidade. A unidade massa atômica, por isso A, massa atômica, é justamente o que? A unidade é chamada unidade de massa atômica. Olha a criatividade. Unidade de massa atômica, que é representada pela letra U. Vocês podem encontrar em alguns outros lugares o MA, U.M.A, unidade de massa atômica, mas U é mais simplificado. Vai ter um se mostrando ali na rua. Essa unidade de massa atômica, essa U, ela foi dada essa unidade por quê? Porque o átomo é muito pequeno, é uma coisa que a gente não consegue medir facilmente numa balança, ok? Então esse U existe por causa disso. Eu pego, somo o número de prótons e o número de nêutrons que tem no núcleo e vai dar a massa do átomo. Beleza até agora? Só que o que pode acontecer, gente? Esses elétrons, e aí eu quero falar com vocês, lembrando o quê? Que se esse átomo fosse do tamanho de um campo de futebol, o núcleo seria uma bolinha de gude no centro. Ou seja, a diferença de tamanho é enorme. Vocês acham, e eu gostaria que assim que eu fizer a pergunta, vocês pausassem e respondessem, e comentassem lá. Obviamente que não vai todo mundo fazer, mas eu gostaria que alguns fizessem. É mais fácil tirar uma coisa de dentro dessa área aqui que representa o campo de futebol, ou tirar de dentro da bola de gude? Eu espero ter respondido, porque assim, obviamente que é mais fácil de tirar de dentro da área do campo de futebol. É maior, é mais fácil trabalhar com ela. Portanto, gente, num átomo, quando um átomo, nas diversas reações, nas diversas interações que acontecem na natureza, no dia a dia, pode acontecer dois casos. Pode acontecer dele perder elétrons, ok? E pode acontecer dele ganhar elétrons. Quando ele perde elétrons, e nós temos que lembrar que todos os cientistas que a gente estudou diziam o seguinte, que um átomo ele é eletricamente neutro. Ou seja, o que ele quer dizer com eletricamente neutro? Que não tem cargas? Não. Quando ele
ele diz eletricamente neutro, ele quer dizer o quê? Que o número de prótons, ou seja, o número de partículas positivas, vai ser exatamente igual ao número de partículas negativas, ou seja, ao número de elétrons. Prótons igual a elétrons. Isso é o que todos os últimos cientistas, né, desde que descobriram isso de prótons e elétrons, falaram. Que um átomo, ele é chamado de átomo neutro, ele é chamado de átomo eletricamente neutro, porque ele vai ter prótons igual a elétrons. Só que aqui, se ele perder elétrons, bem, se ele perder elétrons, essa igualdade aqui vai deixar de existir. Portanto, eu vou começar a ter mais prótons do que elétrons. Beleza? E se ele ganhar elétrons, eu vou ter mais elétrons do que prótons. Isso aqui, gente, quando isso aqui acontece, é o que nós chamamos de íons. Existem dois tipos de íons. Os íons positivos e, presta atenção aqui. Geralmente quando a gente pensa em positivo, a gente pensa em ganhar, né? Mas vamos lembrar aqui uma coisa. Se eu estou falando de ganhar e perder elétrons, eu estou falando de ganhar e perder cargas negativas. Portanto, se eu estou falando do íon positivo, é aquele íon que vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Portanto, esse meu íon aqui, o íon que perdeu elétrons, é justamente o meu íon positivo, e ele recebe o nome de cátion. Ele recebe o nome de cátion. O que ganha elétrons, ou seja, fica com mais carga negativa, ele é meu íon negativo, que recebe o nome de ânion. Ô professor, eu lembro que quando estudou modelos atômicos, a Thomson fez um experimento que ficou conhecido como tubo de raios catódicos. E que aí, naquelas placas positivas e negativas que ele colocou, o cátodo era a placa negativa. Então eu vou deixar aqui uma perguntinha para a gente discutir nos comentários. Por que o íon positivo é chamado de cátion, mas quando no experimento de Thomson foi feito, era a placa negativa que era chamada de cátodo? Se tem um nome parecido. Por que um é positivo e um é negativo? Lembrando, eu vou deixar essa pergunta no ar, que eu quero que vocês respondam nos comentários para a gente discutir. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria discutir com vocês, tem mais uma coisinha, na verdade. Porque no átomo, a identidade de um átomo, teve um cientista chamado Moseley, que ele fez uma afirmação que foi a seguinte: a identidade de um átomo não depende da sua massa, mas sim do seu número atômico. Eita, professor, agora tu complicou. Eu já tinha que lembrar de prótons, já tinha que lembrar de nêutrons, já tinha que lembrar de elétrons, tinha que calcular a massa. Agora tem mais uma coisa para eu saber. Só que olha aqui, gente, não é uma coisa difícil. Porque o número atômico que ele falou é justamente a carga positiva que existe no núcleo. Portanto, se eu falo num átomo neutro, que prótons é igual a elétrons, eu posso também que esse número de prótons, que é a minha carga do núcleo, é exatamente igual ao meu número atômico, que é representado pela letra Z. Então, eu tenho algumas letras. Z, número atômico. P, prótons. E com menos elétrons. N, nêutrons. E A, a massa atômica. Ok? Então, isso aqui era o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. Nós iremos continuar o assunto
nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu!